Olá, amigos. Nós precisamos conhecer o mal. O mal é uma coisa boa de ser conhecida, é estranho, mas é verdade. Vamos prestar atenção nesse assunto? A definição de mal. Você já parou para pensar o que significa mal? Quando Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, a oração chamada dominical, ele, num trecho da oração, ele diz: "Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Depois, em outra ocasião, quando ele estava sozinho orando ao Senhor, seu Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, ele virou para o Senhor e falou: "Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal." O que significa mal na visão de Deus? E é isso que a gente precisa entender para a gente saber como nos posicionar no mundo face ao mal. Bem, o conceito de mal é tudo aquilo que atenta contra a glória de Deus. Deus é santo. Então, qualquer coisa que atenta contra a santidade de Deus, isso é mal. Então, para que Deus nos dê a pista do que ele se agrada para que haja santidade, ele, através de Moisés, entregou aos homens a tábua dos mandamentos, que tem os 10 mandamentos. E ali ele fala do nosso relacionamento vertical com ele, horizontal de uns para com os outros. E tudo que infringe os mandamentos do Senhor, isso é mal, porque isso vai contra a vontade de Deus, contra a glória de Deus. Então, quando eu minto, quando eu mato, quando eu adultero, quando eu cobiço, eu estou praticando o mal, porque isso contraria a vontade de Deus, portanto, não glorifica a Deus. Então, o conceito de mal é tudo aquilo que atenta contra a vontade de Deus. E hoje em dia nós temos vivido situações na nossa sociedade que elas são verdadeiros atentados contra a vontade de Deus, contra a santidade de Deus, contra aquilo que pode ser chamado de bem, então é mal. E exemplos disso que nós temos visto é o que o politicamente correto tem pregado e ensinado, particularmente aos nossos filhos, crianças, jovens e adolescentes, e eles têm absorvido isso com uma naturalidade que passa a ser aceitável na sociedade, coisas que antes eram tidas como repugnantes, como abomináveis, como inaceitáveis aos olhos de Deus, e ainda continuam sendo, porque Deus não mudou, mas a sociedade passa a tolerar tais situações, tais conceitos, tais práticas, como se normal fossem, como se aceitáveis fossem, como de fato, quando de fato não são. Um exemplo disso é o que prega o feminismo. O feminismo, na sua essência, a princípio, tinha uma intenção boa, porque historicamente a mulher vem sendo subjugada aos desejos, ao controle, ao domínio e até muitas vezes à brutalidade do trato dos seus maridos, dos homens de uma forma geral. Então, a princípio, o feminismo buscava uma proteção à mulher, uma igualdade de respeito, homens e mulheres, na sociedade, na família. E diante de Deus, e Deus se agrada disso. Mas o fato é que essa bandeira do feminismo foi tomada por ideologias que não têm esse propósito de buscar a igualdade. Antes, pelo contrário, atentam contra a ordem estabelecida por Deus, a criação de Deus, e dessa forma deixa de ser uma coisa boa e torna-se mal. Então vejamos o que a palavra diz quando, lá no começo, ela relata a relação do homem e da mulher. Gênesis 3,16, ela diz o seguinte: "E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido, ele te governará." Ali no Éden, quando houve o evento do pecado de Adão e de Eva, o Senhor estabeleceu castigo para Adão, castigo para Eva e castigo para a serpente. E no caso da mulher especificamente, Deus, entre outras coisas, colocou o homem como cabeça da família. Então o homem ele é, por instituição divina, o chefe do lar, o cabeça da família, mas ele também tem o cuidado de proteger a mulher. E isso fica bastante claro quando a gente vê o texto que está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Leamos: "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela." Qual prova de amor maior há do que o homem se dar pela sua mulher, proteger a sua mulher, trabalhar pela sua mulher, edificar a vida da sua mulher, torná-la digna, juntamente com ele? Não é ela menor e nem maior, mas igual com ele, sob uma mesma missão de anunciar a palavra de Deus. Então, o feminismo ele vem atacando, ele não visa mais o respeito da mulher, a proteção da mulher, a igualdade da mulher com os homens, mas ele agora prega o empoderamento, ele ataca a masculinidade, ataca a autoridade do homem, e com isso ele tornou-se totalmente deteriorado, deturpado nos seus propósitos, e tornou-se mal. E muitos irmãos, muitas mulheres dentro da igreja não se atentaram para isso e defendem o feminismo como algo bom, quando na verdade é mal. E quando eu falo mal, é mal aos olhos de Deus e não aos nossos olhos. Outra coisa péssima que foi entrando na sociedade e em vários países tem sido aceito como algo aceitável, normal. Existem casos que são necessários para a salvação da vida da mãe, ou no caso, casos excepcionais que já estão previstos em lei. Mas ultimamente tem se batido na tecla do direito da mulher, porque são meu corpo, minhas regras. Mas o corpo que está dentro da mulher não é o corpo da mulher, é outro corpo, é outra vida. E aí então vem essas pessoas defenderem essa prática abominável.
A palavra de Deus, ela diz claramente lá no seu mandamento, em Gênesis 20, 13, fala o seguinte: não matarás. Não importa quantos dias ou meses tem aquela vida no seio, no ventre da mulher. É vida. E a partir do momento que você tira compulsoriamente aquela vida, você cometeu um crime aos olhos de Deus. Você não defendeu a vida antes, você atentou contra a vida. Então você não fez um bem para a mulher, mas você fez um mal aos olhos de Deus. O Salmo 139, versículos 13 a 16, ele nos diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, a palavra de Deus ela é clara em afirmar que a vida que está no ventre da mulher é obra da criação de Deus, e essa vida foi pensada por Deus, foi criada por Deus, foi colocada no ventre daquela mulher por Deus, e Deus é o Senhor sobre aquela vida, e não a mulher, e não o marido. Às vezes a mulher pratica sozinha, às vezes a mulher pratica com o apoio do seu marido, e muito pior, médicos que praticam de uma forma vulgar, de uma forma que não seja para proteger a vida da mãe, ele está cometendo um ato criminoso aos olhos de Deus. E isso não é bem, isso é mal no conceito de que atenta contra a glória de Deus, porque toda a vida humana traz a imagem de Deus. Nós fomos feitos imagem do Deus Criador. Então, quando eu atento contra uma vida, eu atento contra o próprio Deus Criador dos céus e da terra e da vida. Outra coisa que tem sido praticada e aceita entre nós é a identidade de gênero. Nós convivemos na sociedade com pessoas que estão se dizendo: eu me sinto uma borboleta, eu me sinto um vaso de flores, eu me sinto qualquer coisa. Não, você pode se sentir o que você quiser, mas você nasceu homem ou você nasceu mulher. A palavra de Deus é clara sobre isso. Em Gênesis 1:7 ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, não existe a pessoa dizer: eu me sinto isso ou aquilo. A pessoa tem o DNA e o DNA dela define se ela é masculina, se ela é feminina, se ela é macho, se ela é fêmea. Não existe a questão da identidade. Eu não me sinto, eu não vou assumir a identidade. Você pode até assumir, mas é um ato de rebeldia à criação de Deus. E nós, cristãos, devemos amar essas pessoas, mas não aceitar o erro delas para que não sejamos coniventes com ela. Respeitar civilmente, com todos os direitos que elas têm. Amá-las como imagens criadas de Deus. Pessoas que merecem, precisam da misericórdia de Deus. Não sei se merecem, nenhum de nós merece, mas precisam da misericórdia de Deus. E nós, como mordomos de Deus, devemos pregar o Evangelho, falar a verdade, amar as pessoas e apresentar o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra de Deus ela fala explicitamente sobre a questão do homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Isso já vem desde lá do Velho Testamento. Em Levíticos 18:22, a palavra diz: como homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. E o Senhor confirma essa palavra ainda em Levíticos, no capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Talvez alguém diga: mas isso é uma lei do Velho Testamento, já passou, não se aplica mais. Não, se aplica sim. No Novo Testamento, essa palavra de Deus é reiterada, confirmada, conforme está na carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 1, versículos 26 e 27. Veja só o que diz. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o homossexualismo, a causa LGBT, é um mal aos olhos de Deus. Nós devemos amar as pessoas, respeitar elas na escolha delas, mas devemos anunciar o Evangelho. E o Evangelho diz: você foi criado à imagem de Deus, homem ou mulher, depende de cada um. E ele deve, ou ela deve, entender isso. Se não entender, nós amaremos da mesma forma. Como disse o pastor Hernandes, a igreja recebe a todos, mas a igreja não recebe a tudo. Nós abraçamos e amamos a todos, mas nós não abraçamos e não amamos a tudo, porque nem tudo glorifica o nome do Senhor. E se não glorifica, não é bem, é mal. Outra questão que está na sociedade muito presente, particularmente nesses dias que temos vivido, é a perversão da justiça. O que é perversão? Eu outro dia estava explicando para minha filha perversão. Vamos começar primeiro pela corrupção. A corrupção é uma adulteração de algo natural. Então, por exemplo, uma ferrugem. O ferro no estado natural está ali limpo, polido, seu estado natural. Mas com a oxidação, ele se corrompe e enferruja. Isso é um processo natural, um processo químico que ocorre ali naquele metal. Mas quando eu
provoco uma corrupção em uma determinada situação, eu sou perverso. A perversão é provocar compulsoriamente a corrupção em algo ou alguém. Então a perversão da justiça é algo praticado por aqueles que têm autoridade de exercer a justiça, no caso juízes, procuradores, desembargadores, etc., ministérios públicos, STF e demais institutos da justiça. Quando eles corrompem a justiça, pervertem os valores, então eles praticam o mal, porque toda autoridade foi instituída por Deus e ela foi instituída para promover o bem e a justiça. E quando ela faz o contrário, então ela pratica o que é mal. Mas Deus está atento a essas coisas. Veja o que está registrado em Isaías capítulo 50, versículos 20 a 23. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Para esses juízes que têm pervertido o direito, para políticos que deveriam zelar pelo direito, impedir que juízes extrapolem as suas competências, atrapalhando uma sociedade, atacando a igreja, atacando o direito do desvalido, do desfavorecido, Deus está atento para eles. Veja o que diz o Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, não se engane, Deus está atento e vai dar a devida paga a cada um de nós por praticarmos o bem ou o mal. Eu quero avisar e alertar e até consolar os que praticaram o mal e por algum motivo se arrependeram. Se você se arrepender, há misericórdia para você, há perdão para você. Mude o seu conceito, mude o seu comportamento e Deus está pronto para perdoar ao contrito de coração. Mas lembre-se, Deus perdoa, mas se não houver arrependimento da parte de quem cometeu o erro, não existe perdão. Não existe perdão sem arrependimento, não existe arrependimento sem mudança de vida. Portanto, você tem chance de voltar atrás, mas arrependa-se, mude de vida e o Senhor vai te perdoar. Meus irmãos, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos irmãos dentro da igreja têm defendido agrupamentos políticos, pessoas que defendem o mal, pessoas que têm praticado o mal, pessoas que pretendem praticar o mal caso venha assumir o controle do governo da nossa nação. Portanto, esteja atento, não se una a eles para que você não seja mal como ele e seja vomitado da boca de Deus, porque assim disse o Senhor para a igreja de Laodiceia: por não seres nem frio, nem quente, seres morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não sejam desses. É muito importante que a gente eduque politicamente a igreja de Cristo para que ela saiba se postar nesta sociedade corrompida. Meus irmãos, então, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, faça seus comentários, vamos nos unir para trabalhar para uma igreja melhor, para uma sociedade melhor, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.